Todo mundo tem um amigo que às vezes leva uma piada longe demais. Só que nenhum deles se compara com a galera de 1700. Porque veja bem, o nosso mano Jonathan Swift tinha um problema. O ano é 1708 e ele abre um almanac escrito por um cara chamado John Partridge. O almanac é basicamente um livro de astrologia fazendo várias previsões e horóscopo e uma pá de coisa. Pique tipo a lua retrógrada em março que vai te fazer ser feliz o ano inteiro. O bagulho era tipo o clickbait da época, tá ligado? E o almanac do nosso mano John era o mais famoso da época. O bagulho era hype, tá ligado? E quanto mais o nosso mano Jonathan lia os bagulho, mais irritado ele ficava. Tipo, o mano ficava nervoso de verdade. Porque, cara, não é possível que a galera é tão burra assim, meu irmão. Só pra clarificar, eu não tô te chamando de burro se você acredita em horóscopo. Eu só tô te falando que o mano pensava quando ele leu o bagulho. Porque pega a visão, a fita é que o Jonathan era um escritor também, e um escritor famoso. Se você já ouviu falar das viagens de Gulliver, então foi esse cara que escreveu. A brisa é que ele se sentiu diretamente ofendido de ver que as pessoas estavam consumindo uma escrita que ele achava tão burra e ruim. Só que aí chegando no final do bagulho, ele leu uma parada que pra ele foi a gota d'água, que foi basicamente um comentário zoando a igreja anglicana. E adivinha quem participava dessa igreja? Então, o mano Jonathan. E foi aí que ele resolveu zoar o John, escrevendo seu próprio almanac, usando o mesmo estilo de escrita do cara, só que usando um nome falso. Então ele publica um almanac com o nome de Previsões pro ano de 1708 por Isaac Bickerstaff, que foi o nome que ele inventou. E lá ele fala que também é um astrólogo, que também estuda as estrelas, e faz várias previsões absurdas sobre o ano. E uma das previsões que ele fez foi que o John ia de arrasta dia 29 de março, às 11 horas da noite, depois de contrair uma febre nervosa. Então, de repente, a cidade inteira tá lendo o bagulho e alguém chega pro John e fala: parceiro, você viu que o cara previu que você vai morrer? O John vira pro mano e fala: parceiro, pelo amor de Deus, eu sou astrólogo de verdade, esse cara aí tá metendo louco. Então ele decidiu nem responder essa parada, porque obviamente era uma brincadeira de mau gosto, só que é aí que ele se enganou, porque o Jonathan tava só começando. E é aqui que o bagulho começa a ficar sinistro de verdade. Porque um dia, depois da data que o Jonathan previu que o John ia morrer, ele decidiu que seria muito mais engraçado se ele fingisse ser alguém do governo, tipo uma autoridade, e escreveu uma carta falando que realmente tinha acontecido o que ele previu. Então, de repente, sai uma carta que aparentemente é de um oficial do governo falando: realmente, esse Isaac Bickerstaff aí tava certo, o maluco morreu exatamente como o cara falou e o mano só errou o horário. E ainda por cima, ele escreveu que nos últimos minutos antes da sua morte, o John Partridge admitiu que tudo que ele escreveu era uma grande mentira pra ele ganhar dinheiro e que ele enganou todo mundo. E não satisfeito com a zoeira, o Jonathan Swift no dia seguinte publica uma nota com seu próprio nome falando sobre a morte do John. E nessa carta ele tá tipo assim, aloprando, mano, porque parceiro, o cara conseguia ler as estrelas, mas não conseguiu prever a própria morte. Eu acho que ele não era tão bom assim, né? Inclusive, na minha opinião, todo mundo que acreditava nele é extremamente burro. Enquanto isso, o John acorda no meio da noite com uma rapaziada chorando na frente da casa dele, achando que ele morreu de verdade. Nós tá falando de papo de pessoas da funerária irem bater na porta da casa do John, perguntar se ele precisava de um caixão pra ele mesmo, porque por mais que eles sabiam que era um nome famoso, eles não sabiam de rosto quem era. E aí o John tentava se explicar, falava: rapaziada, eu não tô morto, eu tô aqui, alô? Só que ali já tava se espalhando que nem fogo, parceiro. É papo de tipo assim, imprimiram até um túmulo pra ele, chegando até o ponto que ele pensou: mano, agora eu tenho que responder a galera. Então ele escreveu uma carta falando: rapaziada, eu não estou morto, o Jonathan Swift tá causando comigo, vocês estão aí acreditando no cara. E o Jonathan Swift respondeu essa carta sob o nome do Isaac Bickerstaff falando o seguinte: cara, se o mano tem que falar pra todo mundo que ele tá vivo, obviamente ele não tá vivo, porque se ele tivesse vivo, todo mundo ia saber que ele tá vivo. E a partir daí meio que acabou pro John, porque não importa o que ele falava pra galera, todo mundo já tava em cima da fake news. E por conta disso ele teve um grande prejuízo financeiro e a carreira dele nunca mais se recuperou. Ele morreu em 1715 meio que na merda. O Jonathan Swift, depois disso, nunca mais escreveu como Bickerstaff, mas outros escritores ingleses que sacaram a piada dele, a zoeira, começaram a escrever outras coisas usando o mesmo nome, só de zoeira. Como sempre, eu sou o Fred Roman, e se você gostou do vídeo, não esquece de seguir nós. Tamo junto!